Quantas vezes você ouviu alguém dizer: vai com calma, garanta um plano B, escolha algo seguro? A segurança parece tão tentadora, como um abrigo contra o imprevisível. Mas, no fundo, ela também pode ser uma prisão disfarçada de bom senso. Há um tipo de conforto que não protege, adormece. Vivemos cercados por vozes que nos ensinam a não cair, a evitar riscos, a escolher o caminho mais certo. Mas ninguém nos lembra que é justamente o risco que dá sentido à caminhada. Nelson Mandela dizia: não há paixão em viver pequeno, em se contentar com uma vida menor do que aquela que você é capaz de viver. E é isso que muitos fazem sem perceber. Trocam o fogo da descoberta pela tibieza da segurança. A verdade é que nada realmente grandioso nasce no território do conforto. Toda a história de coragem começa quando alguém decide abandonar o porto e navegar em mar aberto. E talvez esse seja o primeiro grande chamado da vida adulta. Perceber que se proteger demais é outra forma de desistir de si. Porque quem vive tentando evitar a queda, acaba nunca aprendendo a voar. Desde cedo, nos ensinam a ter algo para o caso de tudo dar errado. Um emprego estável, um diploma garantido, uma reserva de segurança. À primeira vista parece prudência, mas muitas vezes é medo disfarçado de sensatez. Ter um plano B pode soar como sabedoria, mas para muitos se torna uma fuga silenciosa. É o bilhete de volta ao conhecido quando o novo começa a assustar. E quem mantém um pé no medo dificilmente mergulha de corpo inteiro naquilo que ama. Há uma força misteriosa que só desperta quando não temos para onde recuar, quando o único caminho é seguir em frente. É nesse ponto que a paixão deixa de ser ideia e se torna decisão. Porque o compromisso verdadeiro com um sonho não acontece quando há garantias. Ele nasce quando você queima as pontes e diz a si mesmo: é por aqui, não há volta. E é nesse exato instante, quando tudo parece incerto, que a vida começa a revelar sua potência mais autêntica. Paixão é o impulso que acende o fogo, mas é a consistência que o mantém aceso. Muita gente começa cheia de energia, mas desiste na primeira frustração. Outros têm talento, mas carecem de disciplina. E o talento sem prática se torna apenas promessa. A verdade é que a paixão sozinha não sustenta ninguém por muito tempo. Ela inspira, emociona, mas precisa de estrutura para não se dissipar. É a constância, o ato silencioso de continuar mesmo quando ninguém vê, que constrói o caminho do verdadeiro sucesso. Há dias em que o entusiasmo desaparece, e tudo o que resta é o dever de seguir. É nesses momentos que a paixão se transforma em caráter. Porque o amor por algo não se prova nas vitórias, mas na persistência diante do cansaço. Quando você aparece todos os dias, mesmo sem aplausos, o universo percebe. E pouco a pouco, as coisas começam a se alinhar. O segredo não é fazer muito de uma vez, mas repetir com alma o que faz sentido, até que a vida comece a reconhecer seu ritmo. E é nesse compasso que surge o próximo passo: aprender a pensar além dos limites. Há um teste antigo de 9 pontos que só pode ser resolvido se o lápis ultrapassar os limites do quadrado. A maioria tenta encontrar a solução dentro das margens e fracassa, porque às vezes a resposta não está em pensar mais, mas em ousar sair do contorno. A vida funciona da mesma forma. Desde cedo, aprendemos a seguir linhas invisíveis. O que é certo, o que é seguro, o que todo mundo faz. Mas as grandes descobertas nascem quando alguém ignora essas fronteiras. Errar, nesse contexto, não é fracassar. É explorar territórios que ninguém antes se atreveu a tocar. Cada erro carrega um mapa escondido. Uma pista sobre onde está o seu limite e como atravessá-lo. O problema é que fomos educados a temer o erro, quando, na verdade, ele é a ferramenta mais honesta de crescimento. Não há avanço sem tropeço. Não há criação sem risco. E quanto mais você se permite errar com consciência, mais perto fica de descobrir o que é realmente seu. Porque o erro não é o fim. É o empurrão que te lança para o próximo estágio. Aprender a fracassar grande e seguir em frente. Fracassar pequeno é confortável. Dói menos, chama menos atenção. Mas também ensina pouco. Os que crescem de verdade são aqueles que se atrevem a fracassar grande. A apostar tudo, sabendo que podem cair com força, mas também conscientes de que cada queda carrega um novo aprendizado. Reggie Jackson, um dos maiores nomes do beisebol, errou mais de 2.600 vezes, mas ninguém o lembra pelos erros, e sim pelos home runs. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada,
mas foi a tentativa número 1001 que iluminou o mundo. Essas histórias não são sobre sucesso, são sobre coragem. A coragem de continuar tentando quando todos ao redor já teriam desistido. Cada fracasso é uma aula disfarçada. Ele revela o que precisa ser lapidado, o que ainda não está pronto e o que, apesar de tudo, continua vivo dentro de você. Por isso, fracassar grande é sinal de que você está tentando algo grande. Quem não falha é porque ainda não ousou o suficiente. Então, quando cair, caia para frente. Use o chão como impulso, porque toda queda carrega a semente de uma nova tentativa. E é justamente essa persistência, a arte de levantar 1000 vezes, que nos leva ao próximo passo. Há momentos em que tudo parece conspirar contra. Você dá o seu melhor, mas o resultado não vem. A porta não abre, o telefone não toca e a fé começa a vacilar. É aí que a maioria desiste. Mas quem entende o ritmo da vida sabe que o silêncio também faz parte do processo. É no tempo das negativas que o caráter é moldado. Não nas vitórias fáceis, mas nas esperas que doem. Denzel Washington contou que, no início da carreira, foi rejeitado inúmeras vezes. Ele não sabia cantar, e mesmo assim se arriscou num musical da Broadway. Foi recusado, ridicularizado, e seguiu em frente. 30 anos depois, ele voltou ao mesmo teatro, desta vez como protagonista. A vida tem um senso de humor misterioso. Ela testa primeiro, entrega depois. E só quem permanece em movimento vive o reencontro com o próprio destino. Por isso, quando nada der certo, continue. Ore, estude, tente de novo. A persistência é a linguagem que a vida mais respeita. E quando o tempo certo chegar, você vai perceber, cada não apenas te empurrava para o sim que realmente importava. Imagine-se um dia deitado em seu leito de morte. Ao redor não estão amigos nem familiares, mas fantasmas. Eles têm o seu rosto, a sua voz, o seu olhar. São as ideias que você nunca colocou em prática, os talentos que deixou adormecer, os sonhos que guardou por medo. Eles olham para você em silêncio, decepcionados. Vieram cobrar aquilo que você prometeu ao nascer, viver por inteiro. E dizem, nós viemos até você porque só você poderia nos dar vida. Agora, teremos que ir embora com você, inacabados. Essa é talvez a imagem mais poderosa sobre o arrependimento. Não o arrependimento de ter errado, mas o de nunca ter tentado. É fácil adiar o que nos assusta. Esperar o momento certo, o dinheiro certo, a coragem certa. Mas o tempo não espera. E cada escolha adiada é um pedaço de vida que se apaga em silêncio. A pergunta que fica é: quantos fantasmas vão te acompanhar quando o fim chegar? Essa reflexão não serve para gerar medo, mas para despertar urgência. Porque viver plenamente é um ato de responsabilidade, com você e com o mundo. E é justamente sobre isso que vem o próximo passo. Entender que o mundo precisa daquilo que só você tem. O mundo está cheio de carências, a fome de afeto, de presença, de propósito. Mas o curioso é que cada pessoa carrega, dentro de si, uma pequena resposta para alguma dessas faltas. Alguns têm o dom da escuta, outros o talento da criação, outros ainda uma paciência rara. E não importa o tamanho do dom. O que importa é o que você faz com ele. Não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você entrega. O mundo não precisa de mais gente perfeita. Precisa de gente disposta. De pessoas que se levantem todos os dias e digam: hoje, com o que eu tenho, vou servir de alguma forma. Porque a verdadeira realização não está em conquistar, mas em contribuir. Em perceber que sua vida, quando compartilhada, muda o destino de alguém. Cada gesto, cada talento usado com intenção, gera um impacto invisível que volta multiplicado e, se você olhar com atenção, vai perceber que doar o que tem é o caminho mais direto para descobrir quem você é. E é nessa doação que a vida revela outra grande verdade. O caminho nunca é reto, mas sempre leva onde você precisa chegar. Nenhuma trajetória humana é linear. Por trás de toda a história de sucesso, há desvios, quedas e recomeços que pareciam fracassos. Mas é justamente nesses desvios que a vida esconde as pistas do nosso verdadeiro caminho. Denzel Washington começou estudando medicina. Fracassou. Tentou direito, depois jornalismo. Fracassou de novo. Até que, quando tudo parecia perdido, uma senhora na barbearia da mãe dele olhou em seus olhos e disse: jovem, eu tenho uma profecia. Você ainda vai falar para milhões de pessoas. Naquele momento, nada fazia sentido.
Mas anos depois, ao ver-se diante de multidões, ele entendeu. O caminho tortuoso era o único que o levaria até ali. A vida raramente segue o mapa que planejamos. Ela é mais parecida com uma estrada que se revela curva a curva, à medida que temos coragem de continuar dirigindo no escuro. Quando os planos desmoronarem, não se desespere. Talvez seja apenas o universo te reposicionando, porque o que parece perda, às vezes, é só desvio de rota. E cada volta inesperada traz algo que a linha reta jamais mostraria: a descoberta do seu verdadeiro norte. E é com essa consciência que chegamos ao último passo: cair para frente e nunca parar de tentar.